Olá, pequenos gênios! Tudo bom com vocês? Vocês já ouviram falar sobre grandezas diretamente proporcionais? Se vocês ainda não conhecem, não se preocupem. Hoje irei explicar para vocês tudo o que há para saber a respeito disso. Então, vem comigo, gênio, e segue essa lógica. Então, vamos começar mais uma aula, gênios. Hoje iremos estudar o que são as grandezas diretamente proporcionais. Então, a definição de grandezas diretamente proporcionais seria que duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas crescem ou decrescem na mesma proporção. Ou seja, digamos que nós temos aqui uma razão, A dividido por B, que seria igual a uma constante de proporcionalidade, como já vimos anteriormente. Quando elas são diretamente proporcionais, quer dizer que essa divisão vai ser sempre um número constante. Ou seja, se nós temos A dividido por B que é igual a K, se do nada nós dobrarmos em cima, ou seja, fizermos com que aqui se torne 2A, necessariamente nós temos que multiplicar por 2 embaixo também, para manter a mesma proporção. Ou seja, se dobramos em cima, vamos dobrar embaixo. Se do nada a gente divide a grandeza de cima por 2 também, e ficamos com meio A, necessariamente teremos que fazer a mesma coisa em B. Teremos meio B, porque os multiplicadores vão acabar se cortando, digamos assim, e sobraremos com A sobre B. Ou seja, a proporção não irá se alterar. Então, muito importante que a gente tenha fixado que sempre que uma grandeza sobe, a outra grandeza vai ter que subir na mesma proporção. Não adianta que elas apenas cresçam, elas têm que crescer na mesma proporção. E quando eu digo proporção, não estou falando de unidades acima. Então, digamos que A subiu 5 casas. Não quer dizer que B vai subir 5 casas. Ele vai subir na mesma proporção. Ou seja, se A subiu, digamos, 1,2 vezes, B subirá também 1,2 vezes, em questão de multiplicação. E, na mesma medida, se o A diminui, o B também terá que diminuir para que a gente mantenha essa constante sempre da mesma maneira. Vamos pegar agora um dos exemplos mais clássicos que podemos ver em relação de grandezas diretamente proporcionais. Se nós considerarmos que a velocidade é uma constante, que estamos nos locomovendo na mesma velocidade o tempo inteiro, o que nós podemos entender em relação à distância e o tempo? Bom, se eu estou me mexendo na mesma velocidade o tempo inteiro, quer dizer o quê? Que se eu ando, digamos assim, 100 km em uma hora, a minha velocidade é de 100 km por hora. Vamos considerar isso como constante. Então, quanto tempo eu levo para percorrer 100 km? Bom, obviamente eu vou levar 1 hora. Só que, quanto tempo eu vou levar para percorrer 200 km? Bom, se eu dobrei a distância, o que eu tenho que fazer com o tempo é a mesma coisa. Então, se eu levei 1 hora para percorrer 100 km, agora eu vou levar 2 horas. E essa proporção vai se mantendo. Então, reparem que não foi o mesmo número de casas que se andou. A parte de cima vai ter andado 100 casas, de 100 para 200, enquanto a de baixo teria andado uma casa, de 1 para 2. Só que os dois foram dobrados. Essa é a questão da proporção que tem que ficar bem fixada na nossa cabeça. E uma outra questão que podemos ver é também a questão dos lados de um quadrado. Pois, por exemplo, se nós temos aqui um quadrado que tem lado 3 e 3, se nós fizermos a divisão, a razão será 1. E como é um quadrado que os lados sempre serão iguais, a constante de proporcionalidade de um quadrado será sempre 1. Então, no caso aqui, temos a mesma coisa. 1 dividido por 1 vai dar 1, 7 dividido por 7 vai dar 1 também. Então, sempre que estamos falando de lados de um quadrado, se um lado vai crescer, o outro lado tem que crescer na mesma proporção, para assim continuar sendo um quadrado. Existem diversos outros exemplos de grandezas diretamente proporcionais, mas nós não vamos ficar aqui nos atendo a ver cada exemplo de uma vez. O que vale mesmo é o raciocínio, de vocês perceberem como que as grandezas relacionam. Então, ao se deparar com duas grandezas, vocês devem fazer um questionamento. Será que essas grandezas, elas de fato andam juntas, andam de maneira contrária? E se andam juntas, elas de fato são diretamente proporcionais? Pois essa questão é a condição de existência. A constante de proporcionalidade tem que se manter sempre
a mesma, pois, mesmo que às vezes duas grandezas andem em sentidos semelhantes, ou seja, se uma cresce, outra cresce, não necessariamente elas estão enquadradas aqui, pois elas podem subir em proporções diferentes, o que não estaria enquadrado aqui. E com isso, vamos encerrando a aula de hoje, gênios. Nos vemos na próxima.